Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor lhe apareceu à mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba bebida forte e nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu. Diga bem forte: o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? A mensagem que irei pregar e ministrar esta noite é um tema bastante, que eu diria, desconhecido. Não pregarei nada de novo nesta noite, porém é um tema pouco explorado pelos oradores, devido ser um tema aonde a luz das Santas Escrituras, por si só, ela já atrai o crente, ela envolve o crente a estar voltado para o santuário, voltado para o altar, ou voltado para Deus, devido o tema ser nazireu ou os nazireus de Deus. Entenda que nazireu não é nazareno. Nazareno é quem morava em Nazaré, cujo título foi atribuído também a Jesus, Nazareno. Só que eu não vou falar dos nazarenos, eu vou falar de nazireu. Se você tiver maiores dúvidas em minha pregação, só é ler no capítulo 6 do livro de Números. Todo o capítulo fala sobre a instituição do voto de nazireado, que era um tipo de voto que os judeus faziam, aqueles que eram mais dedicados a Deus. É bom lembrar que o nazireado era um tipo de voto que não era obrigatório, era um tipo de voto voluntário, em que os judeus faziam ou por semana, ou por ano, anualmente, ou por dias, ou por meses. Mas no momento em que o nazireu ou o judeu se tornava nazireu de Deus, fazia um voto ao Senhor, ele automaticamente, ele não só poderia, mas era obrigação dele cabalmente cumprir aquele voto que ele fizera, do chamado nazireado. No hebraico vem da palavra origem nezer, ou até mesmo o voto ou coroa. Observe que todo sumo sacerdote que se apresentava a Deus no templo, desde a época do tabernáculo, eles andavam com uma coroa na sua cabeça, com uma frase escrita da seguinte forma: consagrado a Deus, ou seja, consagrado ao Senhor. Isso eram os sumos sacerdotes. Então eram pessoas dedicadas ao altar, pessoas que viviam única e exclusivamente ao serviço do Senhor. Todo aquele que um dia levantou a mão para entregar a sua vida a Cristo, você fez uma aliança, você fez um voto. Observe que todo crente, quando ele se converte a Cristo, quando se converte a Cristo, todo ser humano que quando se converte ao Evangelho, a primeira coisa que ele faz, quando não é levantar a mão, é vir em direção ao altar, fazer um voto a Deus Todo-Poderoso. E quando você deixa a vida pecaminosa, a sua vida de promiscuidade, a sua vida outrora, a sua vida que você vivia
queríades da forma que você queria lá no mundo, e você faz este voto, esta aliança, você agora passa a ser consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode observar que tudo que envolve você, tudo que envolve crente, ele quer consagrar a Deus. Começa pelos seus filhos, ele consagra a Deus apresentando no templo. Ele compra um carro, ele consagra a Deus, pede para o pastor orar pela chave. Ele compra uma casa, ele consagra a Deus para agradecer a Deus pela bênção. Ele compra um terreno, ele traz a escritura para o pastor orar. Deus abriu uma porta de emprego, ele vem na frente e contar a bênção e o testemunho no culto da vitória, consagrando a Deus, apresentando a Deus. Isso é uma forma de gratidão, isso é uma forma, você está dizendo ao mesmo tempo para o Senhor: Deus, eu glorifico a Ti por tudo aquilo que me pertence, porque na verdade tudo aquilo que eu tenho não me pertence, pertence ao Senhor, que tem poder para dar e tem poder para tirar. Nós somos apenas mordomo da casa do Senhor, inclusive até o nosso corpo, ele não nos pertence, ele pertence ao Senhor. Paulo disse em Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é santo, e sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo ao Senhor. Deixa eu ver quantos santos tem aqui esta noite para glorificar a Jesus. É bom lembrar que a Bíblia, oficialmente, ela mostra 3 homens que foram nazireus de Deus, que foram Sansão, foram João Batista e Samuel. Foram 3 homens: Sansão, João Batista no Novo Testamento e Samuel. Mas há indícios de que Absalão, pelo fato dele ser o único dos filhos de Davi que tinha o cabelo comprido, fez um voto ao Senhor de nazireado. Há indícios também que Paulo fez lá em Atos dos Apóstolos um voto de nazireado ao Senhor. O voto de nazireu, irmãos, é algo que hoje praticamente não se fala mais nas igrejas, é porque é um costume judeu. Era um costume de origem judaica, e os cristãos, eles trouxeram muitas práticas dos costumes judeus. Entretanto, alguns deles que ignoraram. A gente sabe que ser consagrado a Deus, só não usamos hoje, pastor Zé Renato, o termo nazireu, mas saiba que algumas restrições que nós vamos falar aqui, não é que era pecado, não é que era proibido pela lei judaica, mas no momento em que o judeu, no momento em que o povo hebreu imbuía em seu coração de consagrar-se a Deus, automaticamente ele tinha obrigatoriamente de abster-se dessas coisas. Então observe só, a gente às vezes temos o hábito, o costume de dar fama às pessoas, ou de descrever as pessoas pelos defeitos que as pessoas têm. Se observe que quando nós falamos nos personagens na Bíblia, como Jacó, como Davi, Salomão, Pedro e Sansão, e tem outros, eu nomeei só esses aqui, a gente vai ver que a maioria dos crentes, eles defamam esses homens de Deus, mas foram homens que foram consagrados a Deus, foram homens que a sua índole, apesar de serem frágeis, apesar de passarem por processos debilitados, processos de fragilidades, processos regressivos, foram homens que serviram e servem como referência para nós nos dias de hoje. Você pode observar que quando se fala de Jacó, os crentes, porque raça ruim de gente para perdoar é crente, irmãos. Crente é ruim de perdoar. Você sabia disso? Você pode observar que eu e você, a gente só sabe falar que Jacó
traiu seu irmão, só sabe falar que Jacó é enganador, só sabe falar que Jacó fez isso, só sabe falar que Jacó fez aquilo. Mas vocês esquecem que de fato era Jacó e que a bênção de Deus estava sobre Jacó. Quando nós olhamos para Salomão, tem gente que diz até que Salomão foi para o inferno. Eu já vi pregadores, pastores ocuparem a plataforma do púlpito sagrado dizer que Salomão foi para o inferno. Meu irmão, quem somos nós para colocar ou tirar alguém do inferno? Salomão foi um dos homens mais sábios, um dos reis mais queridos de Deus nas santas escrituras. Teve as suas deficiências, e é o caso também de Davi. Tem gente, esses dias eu vi uma irmã na escola dominical de nossa igreja dizer assim: irmãos, Davi era safado demais. Irmãos, quem somos nós para chamar Davi de safado, irmãos? Davi, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que ele era homem segundo o coração de quem? De Deus, aleluia. Irmãos, quem é segundo o coração de Deus não pode ser reconhecido na Bíblia. Eu falei: minha irmã, eu não aceito falar mal de Davi, porque quem sou eu para falar mal de Davi? Irmãos, quando nós olhamos para Pedro, tem gente que fala mal de Pedro demais. Pedro negou a Jesus, Pedro era homem de pouca fé. Você tem que entender uma coisa: Pedro, irmão, está em um nível, pastor Davi Valença, Pedro está no nível espiritual que nós, comedor de arroz e feijão, e eu que sou paraibano de rapadura, meu irmão, não chega a 10% da fé de Pedro, porque Pedro foi o único homem depois de Jesus, nas santas escrituras, na esfera da física, metafísica, de quebrar a lei da física e andar sobre as ondas do mar. Sabe o que é isso? É fé, meu querido. Mas tem gente que fala assim: mas ele afundou. Se fosse você, nem afundado não tinha desaparecido no mar. Pedro afundou, mas as mãos de Jesus estavam lá para tirá-lo lá das profundezas das águas do mar. Aleluia. Eu não estou aqui esta noite para apontar o seu pecado, para apontar a tua fraqueza. Por mais difícil que hoje seja de servir a Deus, você tem um Deus que é perdoador, você tem um Deus que é amor, você tem um Deus que é misericordioso, você tem um Deus que é aleluia, você tem um Deus que te abraça na hora que você está desamparado, você tem um Deus que te consola na hora que você está chorando, você tem um Deus que te fortalece na hora que você está sem força, você tem um Deus que te levanta na hora que você está caído, você tem um Deus que anda ao teu redor na hora que você está solitário, andando sozinho, achando que não tem mais esperança. Ele é o sol da justiça que brilha a teu favor esta noite. Porque o povo hoje, irmãos, estão muito aquém do que é ser consagrado a Deus, estão aquém daquilo que serve ao Senhor, estão aquém daquilo que é nazireu de Deus. Deixa eu abrir um parênteses e traduzir para você o que é ser nazireu de Deus. É você estar entregue a Deus, sem reserva de domínio. Nós temos que levantar a antena, a conexão com Deus, de que nós não somos deste mundo. Tem gente que ele entrega a sua vida a Jesus e ele se esquece de que a esfera do entretenimento, a esfera do lazer, a esfera dos prazeres mundanos, por mais que a gente não deixe de aproveitar. Quem não gosta de viajar de férias, pastor, isso é pecado? Não, senhoras e senhores e jovens, mas Deus está buscando pessoas que se consagrem a Ele, se dediquem a Ele. Deus tem saudade da igreja primitiva. Você percebeu que tem gente que ele está dentro do templo, grande como esse, mas parece que ele está no mundo da lua. Parece que ele não veio para a igreja. É o chamado culto do corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. O Espírito Santo está cobrando de nós: ei, eu quero ser prioridade na sua vida. Quando você quer algo de Deus, você quer o melhor. Você não quer o pior da cozinha de Deus, não. Você quer o filé mignon da cozinha de Deus. Você quer o melhor carro, a melhor casa. Você quer a melhor roupa. E Deus quer dizer para você hoje: ei, eu também quero o melhor, porque eu sempre só te dou o melhor. Que
Muitos feitos de Sansão, nazireu desde o ventre da sua mãe. Sansão não fez um voto. Eu vou repetir, Sansão não fez um voto. Manoel, seu pai, também não fez esse voto. Eli, o nome da sua mãe, segundo diz os historiadores, na Bíblia não tem o nome dela. O anjo apareceu para a mãe de Sansão no campo. Eu vou usar o nome dela aqui agora de noite, mas não está na Bíblia. Eli. Podia ser Elizabeth, Elisângela, coisa parecida, mas Eli. O anjo apareceu e disse: do teu ventre tu é estéril, mas eis que no teu ventre darás à luz a um filho, cuja navalha não se passará a cabeça. Não beberá bebida forte. Aleluia. Não pegará corpo imundo, nada. Isso aí eram as 3 restrições dadas a quem? Ao nazireu. Antes de Sansão existir, Deus tinha instituído o nazireado na época de Moisés. Números capítulo 6. Foi Deus que disse que Sansão tinha que ser consagrado a ele. Sansão, ele tinha uma aptidão. Sansão tinha uma atração por mulher filisteia. A primeira mulher que ele ia se casar e não casou porque foi traída antes do casamento, era filisteia. A segunda mulher que ele caiu, que todo mundo conhece o nome dela, você quer ver? Olha, como era o nome da mulher? Dalila, todo mundo conhece Dalila. Também era filisteia. Você que é jovem, que você está me ouvindo? Quantas vezes Manoel dizia assim: meu filho, você é tão bonito, serve ao Senhor, o que é que você quer em sair daqui e indo lá para a Filístia buscar mulher filisteia? Mas Sansão, irmãos, parece que todo aquele que é consagrado a Deus parece que tem uma tentação maior. Todos aqueles que é consagrado a Deus parece que é mais tentado. Você pode ver, irmãos, filho de crente, só o sangue de Jesus. Você pode observar que filho de crente, a maioria são os que mais dão trabalho na escola às vezes. Mas pastor, mas filho de crente, benção evangelho, benção, pregação de dia, de noite, culto no lar, tem culto no lar na minha casa. Mas meu irmão, é uma luta para manter essa galera na presença de Jesus. Porém, maior que está conosco, nós vamos vencer. Os nossos filhos vão ser herança do Senhor. Mas eu quero profetizar: teu filho foi consagrado a Deus, teu filho é nazireu de Deus, o teu altar é nazireu, você é um nazireu de Deus, a tua família pertence a Deus, o teu casamento é consagrado a Deus, tudo que te pertence é Deus que te deu, e está consagrado, blindado, protegido por Deus. Porque, irmãos, chega de falar de placa de igreja. Você não é melhor do que ninguém não, porque tem gente que acha que a igreja dele é melhor do que a dos outros. Você pode ser do reteté, do xereguedé, do pula-pula, mas meu irmão, se você não tiver caráter, se você não for consagrado a Deus, e ser balela, pular até o ímpio, pula carnaval, você tem que viver o evangelho, você tem que viver a essência do evangelho. Cadê o evangelho? Cadê os evangélicos aqui esta noite? Acaba vem trucado para a igreja, carregado, com a boca travada num cadeado. Parece que até o cadeado perdeu a chave, colocou dentro de um cofre. Ainda tem senha e contrassenha. E Deus sabe o que é nele, irmãos? Deu amnésia nele. Eu quero ver você consagrado a mim. Deus está dizendo para você esta noite: se consagre mais, busque ao Senhor mais. Você tem 14, 24 horas por dia para você olhar celular, rede social, dar risada de vida, dar gargalhada, pular, pintar o que você quer, pintar, bordar o que você quiser, mas tira essa hora que está aqui exclusiva para adorar ao Rei. A batalha daqui agora de noite eu já venci de madrugada em oração com Deus. Quando eu subo no púlpito para pregar, eu já sei que tem crente que vai fazer careta. Quando eu sou da época que eu vendia fita cassete.
E eu lembro que em congresso eu ia pregar, acabava os DVD, passei do CD para o DVD, agora acabou, ninguém quer mais. É coisa obsoleta. Escute, saiba de uma coisa. Tinha gente que pegava o meu CD e fazia assim, olhar, fazia questão de olhar. Dizia assim, eu não gostei do pregador. Ninguém pediu sua opinião se você gostou ou não gostou. Ou gostando ou não gostando. Jesus vai usar, Jesus vai usando. E Jesus vai pegar, Jesus vai pegando. Jesus vai consagrar e Jesus está consagrando uma verdadeira igreja para o arrebatamento. Cadê os crentes do arrebatamento da glória a Deus aí? Se você puder, se você puder. Todo mundo conhece Sansão porque caiu com Dalila, sim ou não? Uns dizem que Sansão suicidou. Aonde está escrito na Bíblia que Sansão suicidou, irmão? Você já viu na Bíblia que Sansão matou 30 homens? Quantos homens? 30 homens. Para pagar uma aposta que ele fez no dia do casamento? Foi lá em Asquelon, era inimigo de Israel. Matou 30 homens, pegou suas vestes, deixou os cabras nu. E trouxe as vestes e pagou a dívida. No dia do casamento. O casamento que não deu certo. Que era com o diabo de uma filisteia. Irmãos, crente não pode se aliançar com filisteu, não dá certo. Filisteu não dá certo com judeu, aleluia. Mundano não dá certo com crente. Crente casa com crente. Pentecostal casa com pentecostal. Oh glória, oh glória. Mas pastor, eu vi um gatinho ali que é tão lindinho assim, parecendo o Leonardo DiCaprio. Cuidado que gatinho arranha. Case com ovelha. Ovelha não dá coice, ovelha é dócil. Ei, Jesus está falando conosco aqui agora de noite. Ninguém prega na Bíblia que Sansão pegou uma queixada de jumento fresca. Fresca. O jumento tinha morrido fazia alguns dias. Ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens de uma só vez. Quantos homens? 1000 homens de uma só vez. Ninguém prega sobre Sansão, que Sansão capturou, a minha versão diz, 300 raposas. Irmão, você pegar um cachorro doido na rua hoje é difícil. Imagine 300. Rapaz, o bicho pegou pelo rabo, amarrou uma na outra, fez o pá, tocou fogo e disse, entra no arraial dos filisteus e acaba com toda a lavoura, porque é Deus que está mandando. Irmão, quando Deus manda, pode tocar fogo até no rabo do cão, aleluia, mas cumpra com o mandamento e obedeça a Deus. Ninguém anda pregando que Sansão vinha lá da Filístia com seus pais, e tinha um leão na beira do caminho que queria matar os seus pais e ele. O que é que ele fez? A Bíblia diz que ele matou um leão como que se mata um cordeiro caminhante. Irmãos, quando Deus dá força a crente, Deus dá facilidade para ele. Vou profetizar de olho aberto para não errar. Escuta aqui, ó. O Deus que complica a tua vida é o mesmo Deus que descomplica também aqui esta noite. O Deus que te prova que às vezes você acha que as forças se esvaíram e se esgotaram. É o mesmo Deus que te fortalece, te dá força e te torna um grande vencedor e um verdadeiro gigante nas suas mãos. É o Deus que te tira do vale e coloca no monte de honra para a glória do seu nome. Diga 3 restrições que eram atribuídas a quem era nazireu. Primeiro, não tocar em animal morto, cadáver. A Bíblia diz cadáver. Hoje o povo, quando tem um parente que morre, ele fala, ai meu Deus, e beija, cheira. Verdade? Isso é sentimento, isso é normal. Só que quem fosse nazireu, nem que fosse parente, era restrito, não poderia, era proibido. Porque ele estava consagrado a Deus. Eu vou repetir, ele estava consagrado a Deus. Quem é consagrado a Deus não anda se envolvendo com quem está morto, não. Quem anda consagrado a Deus não anda uma vida morta, não. Quem é consagrado a Deus é uma vida de vida e vida com abundância. Quem é consagrado, porque tem gente que ele tem um chama para atrair o que não presta na vida dele.
Eu tenho uma mensagem que Deus me deu, que eu preguei há muito tempo. Está até nesse livro aqui. Acho que parte dela fala sobre os 3 voos da pomba. Você sabe que Noé, antes de soltar a pomba, ele soltou um urubu. Você sabia disso? Você já leu isso na Bíblia? Noé soltou um urubu, um corvo. O urubu saiu e nunca mais voltou. Vou repetir, pastor Zé Renato. O urubu saiu da arca e nunca mais voltou. Agora sabe por quê? Pergunta por quê? Ele achou corpos mortos lá fora. E quem acha coisa morta lá fora é do perfil do urubu, do corvo. Ele não volta para a arca de Deus. Aí depois Noé soltou, sabe o quê? Uma pomba, símbolo do Espírito Santo. A pomba foi a primeira vez, voltou. Foi a segunda vez, trouxe um galinho de ramo, mas voltou. Aí Noé disse, as águas baixaram depois de 150 dias. Aí ele disse, agora eu vou soltar a terceira vez, com permissão de Noé. Se ela não voltar, é porque tem aonde a gente pousar. Aleluia, isso é profético. Dá para pregar meia hora só sobre isso aqui, mas o tempo acabou, olha para cá. Crente pomba é diferente de crente urubu. Escute, tem gente, você que é pastor de igreja, você que é líder de departamento, saiba de uma coisa: tem gente que vai sair da sua igreja, ele nunca mais vai voltar, porque é crente urubu, só gosta de cadáver. Tem gente que saiu e nunca mais voltou e vai voltar. Ah, pastor, voltou para outra igreja. Voltou não, ele nunca mais vai voltar. Agora o crente pomba do Espírito Santo é diferente. Ele pode até cair, ele vai, mas volta. Ele vai, mas volta para a arca de Deus. Quem voltou para a arca de Deus aqui? Quem voltou para a arca de Deus aqui? Eu voltei para a arca de Deus. Você voltou para a arca de Deus. Ei, quem voltou adora Ele. Quem faz parte da arca de Deus. A segunda restrição: não podia beber nada de derivado da videira. Porque a videira produzia o quê? A uva. E o quê? O vinho. Deus é inteligente. Deus não proibia na Bíblia dos homens beberem vinho. Sim ou não? Proibia não. Mas ele sabia que tinha um sacerdote que extravasava. Passava dos limites. Você está entendendo, né? Passava, ia além daquilo. Aí ele não podia discernir o que era o santo e o profano. Aí Deus disse, Nazireu não pode correr este risco de ficar em cima do muro. Nazireu tem que ficar lúcido, ter discernimento de Deus, saber quando é sapatinho de lã, sapato de algodão, é bode vestido de ovelha, saber quando é profecia de Deus e profecia da carne. O sacerdote tem que ter discernimento de Deus. O líder não podia beber nada. Pastor, nem o vinho, nem o suco da uva, também não. Era uma restrição. Pastor, mas era pecado beber uva? Desculpe, beber vinho, comer uva? Nem as uvas secas. Está lá ainda, lá na Bíblia. Lá em Números capítulo 6. Nem as uvas secas, pastor, podiam comer. Porque ele fez um voto a quem? Tem um também aí que eu não vou, é muito forte. Não podia passar a navalha na cabeça. Pastor, era proibido cortar o cabelo? Diga comigo. Não. Mas quem era nazireu de Deus, ele tinha que manter o cabelo comprido. Isso, irmão, você imagine, naquela época os judeus costumavam ter cabelos compridos. Mas tinham pessoas que eles aderiam à fé dos judeus. Se a pessoa, aqueles black power, inventar de ser nazireu, irmãos, aqueles cabelos pichain, você conhece, né? Cabelo pichain. Mas não importava se fosse cabelo pichain. O importante era que ele estava consagrado a quem? Consagrado a Deus. Tem coisas que não são proibidos, mas você não pode. Tem coisas que não é restrito para pessoas comuns, mas para crente consagrado é sim. Tem lugares que você podia entrar, mas hoje você não pode mais. Tinha comidas que você podia comer, mas hoje não pode mais. Tinha coisas que você podia praticar, mas você hoje não pode
Mas sabe por quê? Porque você é nazireu de Deus. Mas pastor, era coisa simples. Era. Eu me lembro que há 30 anos atrás eu era animador de quadrilha. Eu dançava forró 30 dias em Campina Grande, na Paraíba. Pastor, mais uma quadrilhinha de vez em quando não é proibido não, pessoal. É sim, porque você é nazireu de Deus. Pode ser normal para quem não é nazireu. Se coloque de pé, por favor. Pode ser normal para quem não é nazireu de Deus. Só que hoje você é nazireu de Deus. Você é consagrado a Deus. Você está a serviço de Deus. Aleluia. Oh glória, adore a Ele agora. Fala, Senhor, eu quero ser consagrado a Deus. Canta aí, mocidade. Canta aí, equipe de louvor bonita. Oh glória. Cadê os nazireus de Deus aqui esta noite? Cadê a igreja que é nazireu de Deus aqui esta noite? Você vai ser reconhecido não pelas tuas fraquezas. Você não vai ser reconhecido pelas tuas falhas. Você não vai ser reconhecido ou defamado pela sua deficiência. Você vai ser reconhecido pelas suas qualidades que Deus te deu e que o mundo não divulga. O extra de Deus está sobre a tua vida aqui esta noite. Pode cantar. Pai celestial, nesta noite eu te apresento o teu povo, Senhor. Aqueles que ouviram esta palavra, aqueles que absorveram pelo menos um teor daquilo que o Senhor nos revelou. Só precisa uma palavra, Jesus. Agora, e cadê os que vieram consagrar-se a Deus? Deixa eu perguntar de novo, cadê aqueles que vieram consagrar-se a Deus?